Olá, queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Hélio Johnny e esse é o programa Semadeb em Foco. A nossa programação hoje está imperdível e convidamos você para ficar conosco até o final. Nós temos uma frase que gostaríamos de compartilhar com você do Conde Zinzendorf. Ele dizia: a minha missão é pregar o Evangelho, não importando as consequências pessoais que terei para mim mesmo. Esse homem fez algo incrível em função do reino de Deus, a bem da obra missionária. E ele teve coragem de doar toda a sua vida para a obra de Deus. Por isso, ele é o autor desta frase e com muita propriedade ele diz dessa maneira. Pergunto a você, como você tem vivido a pregação do Evangelho, como você tem vivido para o reino de Deus e para a glória de Deus. Você tem se esforçado, você tem feito algo que engrandeça o nome do Senhor Jesus Cristo? Se não estás fazendo, nosso convite é que você venha então para dentro do cenário de missões e mergulhe nesse universo de milagres e de providências de Deus. Você vai acompanhar agora a entrevista que foi feita, a cobertura que foi feita do evangelismo em Buriticupu, promovido pela nossa Secretaria de Missões, a Semadeb. Jovens de Buriticupu e de região foram pelas ruas da cidade pregar o nome de Jesus Cristo para várias pessoas. Oramos por muitas vidas e o nome do Senhor foi glorificado. Você vai ver agora uma palavra do pastor Andrade Siqueira sobre o projeto Missões Além. Em seguida, a palavra com o pastor Moisés Fernandes, que também falará do mesmo assunto, sobre a importância de evangelizar aqui, ali e além. Acompanhe, você vai gostar. Pai do Senhor, povo de Deus, nessa feita nós estamos aqui com o pastor Andrade, pastor auxiliado da Assembleia de Deus ali em Faísa. E nesta feita ele está juntamente conosco, com uma boa parte da UMADEF, que é a União de Mocidade ali da Assembleia de Deus em Faísa, juntamente com esse projeto da Semadeb. Pastor Andrade, nós percebemos que o contexto missionário ele é muito amplo. Eu queria que o senhor falasse um pouco aqui sobre este projeto e também um pouco da evangelização urbana. Certo. Pai do Senhor, meus irmãos, irmãs, todos que estão aí nos acompanhando. Nós temos na Assembleia de Deus em Faísa várias frentes de trabalhos missionários e evangelísticos. Dentre eles, nós temos esse, que é um trabalho realizado com os missionários que participaram do Promif, que já fizeram, que já tem uma larga experiência. E o nosso desejo é reuni-los para evangelizar dentro da Faísa e outros povoados do nosso campo. E hoje, na data de hoje, tivemos a alegria de cooperar com a Assembleia de Deus aqui em Faísa. Resolvemos vir visitá-los e participar desse trabalho evangelístico. E a importância desse trabalho, ela é, sem sombra de dúvidas, é enorme, ela é extrema, primeiro, porque é uma ordem de Jesus, a prática da evangelização. Segundo, porque ela é urgente. É necessário que a igreja urgentemente se levante para pregar o evangelho, principalmente esse evangelismo mais explicado, sentado com os amigos, com os nossos ouvintes, e explicar o plano da salvação para eles. E outra, porque produz edificação, principalmente na vida daquele que está evangelizando. A outra importância do trabalho evangelístico é que os frutos são muito grandes. Não dá para se contar o resultado de um trabalho evangelístico. Se a pessoa aceitou Jesus naquele momento, ali já é um fruto. Mas se não, a palavra de Deus ficou lá e Deus deu garantia que a sua palavra não volta vazia. Então, irmãos, esse trabalho ele é extremamente importante. E um detalhe, não só para a juventude, mas para as crianças, para os irmãos, para os senhores, para as senhoras, toda a igreja deve estar envolvida e empenhada nessa tarefa. Pois muito bem, vocês ouviram o pastor Andrade, está aqui conosco na Assembleia de Deus aqui em Buriticupu, apesar de um pastor muito jovem, mas está aqui nesse desempenho conosco, evangelizando. Pastor Andrade, o senhor como pastor, eu queria que o senhor falasse assim um pouco da importância do ministério pastoral incentivando a mocidade a evangelizar. Certo.
Eu acredito que a função do pastor, às vezes, tem criado um que a gente chama de consciência social, às vezes, até de que os pastores eles só precisam mandar, eles só precisam treinar e enviar. Quando, na verdade, o maior exemplo da evangelização é quando os próprios pastores, a liderança está no cara a cara, enfrentando as realidades missionárias. Então, o pastor, quando ele está evangelizando, primeiro ele está cumprindo a sua tarefa como crente. Antes do título vem a sua crença, o servir a Deus. E outra é que o pastor tem a capacidade de influenciar mais pessoas. Então ele indo, é aquilo que alguém já disse, que as nossas palavras elas convencem, mas o que arrasta é o nosso exemplo. Então deixamos aqui também o nosso convite a todos os pastores. Graças a Deus a nossa região aqui do Alto Pindaré está privilegiada com muitos pastores missionários, de visão missionária, e que a gente possa continuar fazendo isso em nome de Jesus. Muito bem, de já eu quero lhe agradecer por esse momento aqui. Deus abençoe ricamente a você que está aí nos assistindo. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que mais uma vez missionário antes, nós estamos aqui nas ruas de Buriticupu, com o projeto Missões Além, que é um projeto lançado aí pela Secretaria de Missões, a SEMADEB aqui da cidade de Buriticupu, da Secretaria de Missões das Assembleias de Deus em Buriticupu, lançou esse projeto com a parceria da UMADEB, que é a União de Mocidade das Assembleias de Deus aqui também em Buriticupu. E comigo aqui está o pastor Moisés, que é o coordenador da UMADEB, que está aí a todo vapor com esse projeto, juntamente com a juventude aqui na nossa rua. Inclusive, agora mesmo, nesse momento, a juventude está nas ruas, nas casas, falando do amor de Cristo. Pastor Moisés, eu queria que o senhor falasse aqui conosco, para quem está nos assistindo, a importância desse projeto, que é voltar a visão da mocidade da UMADEB para o contexto de missões. Pai do Senhor, tem sido uma bênção, né? Um despertamento, a gente vê que é um despertamento da parte de Deus, que tem alcançado nossos jovens, era algo que a gente já vinha orando, acreditando neste sonho, e Deus começou a trabalhar. Veio o congresso, depois do congresso veio o treinamento de missionários, o PROMIF. Pela graça de Deus, muitos jovens dos nossos da UMADEB fizeram esse treinamento, cerca de 90 jovens, voltaram, retornaram com uma visão diferente a respeito à obra missionária, e já tínhamos esse projeto, e o pastor Hermilton com esse projeto encaixou, e pela graça de Deus os nossos jovens estão aí a todo vapor, orando. Ontem estivemos numa vigília até 0h, e hoje já o dia todo evangelizando, pregando a palavra de Deus. E eu creio que isto é avivamento, quando se prega a palavra do Senhor e vive desta maneira. Muito bem, muito bem. Sem falar que esse projeto, né, pastor Moisés, ele incentiva a mocidade tanto a ler mais a Bíblia, a estarem mais profundo nas Escrituras, para quando surgir algum imprevisto, eles estarem sempre preparados, né? Sem falar também que isso bate de frente com a realidade da mocidade, a realidade missionária, quando o contexto é falar do amor de Cristo para outra pessoa. Mas eu queria que o senhor falasse também hoje da visão da UMADEB em si. Qual a visão da UMADEB hoje? Tanto o senhor falar um pouco sobre a visão do Congresso, a visão dos projetos que o senhor já tem, e tanto dentro do contexto da visão missionária. Muito bem, a visão que Deus colocou no nosso coração desde quando a gente assumiu a UMADEB, já estamos no 4º ano, a nossa maior visão era esta, né? Do jovem sair dali do templo, daquela zona ali, e ir realmente ao campo missionário levar a palavra de Deus. E fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que a Bíblia nos mostra. Não simplesmente só em palavras, porque a gente tinha o nosso congresso, todo aquele movimento, mas era algo que se limitava em pouco tempo. E pela graça de Deus, esse projeto ele saiu do papel. E hoje os nossos jovens estão pregando a palavra de Deus, estão entrando de casa em casa, levando o evangelho,
e você nota que eles estão com aquela garra, com aquela coragem, ele não se intimida, eles vão para cima, eles têm argumento, são cheios do Espírito Santo e pela graça de Deus, é um projeto de Deus, né, que está dentro da Almadeb, e eu creio que esse número de pregadores e cantores vai aumentar para a glória de Deus e a igreja só tem a ganhar em ambas as partes, porque está surgindo missionários. Está saindo missionárias, missionários, pessoas vocacionadas que estão tendo um contato realmente com a obra missionária. Muito bem, você já acabou de ouvir o pastor Moisés, é o coordenador da Almadeb aqui em Buriticupu. Nós convidamos a você a orar por esse projeto, a você também, nós incentivamos você a estar conosco nesse projeto. Esse é o trabalho da Secretaria de Missões da Semadeb em Buriticupu, com parceria da Almadeb para a glória do Reino de Deus. E como o pastor testificou aqui, testemunhou, de que Deus está aí levantando jovens, né? Levantando jovens, tanto no contexto missionário, como no contexto do louvor. Deus tem impactado a Almadeb aqui em Buriticupu. Era algo que a gente vinha orando, não somente a gente, mas os pastores, vinha pedindo algo para Deus, algo diferente. Um avivamento realmente que viesse envolver a nossa mocidade. E pela graça de Deus, em todas as áreas, há essa mobilização, essa manifestação dos jovens orando, dos jovens pregando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, jovens pregadores. E a gente está notando que Deus está movimentando as águas. E como o missionário Anderson já falou, nós convidamos também você a fazer parte deste grande avivamento. Venha fazer parte juntamente conosco, contribuir nesta obra missionária, orar por esta obra e está indo, levando a palavra de Deus, porque Deus conta conosco nesta última hora. Deus continue abençoando você. Hoje, 12 de fevereiro do ano letivo de 2022, e a Semadeb está nas ruas de Buriticupu, falando do amor de Cristo juntamente com a Almadeb. Deus abençoe você e toda a sua família. E muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando você nesse projeto. Nós trouxemos também uma entrevista que para nós é de muita importância com o nosso pastor presidente Elidônio Carvalho, aqui de Buriticupu. E ele nos trouxe boas e sábias palavras e você com certeza vai gostar de ouvir. Acompanhe a entrevista com o nosso pastor. Povo de Deus, povo da paz, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa feita com o pastor Elidônio Carvalho, pastor presidente das Assembleias de Deus aqui em Buriticupu, e nós iremos ter aqui um diálogo falando um pouco sobre missões. E pastor Elidônio, o senhor como um incentivador de missões, o senhor é um pastor missionário. A gente queria que o senhor falasse um pouco da importância da evangelização urbana aqui em nossa cidade, particularmente na cidade de Buriticupu. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor, irmão Anderson. É um prazer estar com você aqui nessa pequena entrevista. A sua pergunta ela é de suma importância, porque às vezes nós focamos muito a construção de templos, de abrir ponto de pregações, mas nós podemos entender uma coisa. Cristo ele disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí é importante ter os pontos de pregação, é importante ter os templos, mas a evangelização ela leva a igreja até o povo. Na evangelização você descobre quem está passando por dificuldades. E às vezes nos grandes centros, na cidade grande, nas ruas de maior porte, nas periferias, muitos irmãos não conhecem a realidade de cada um. Então, através do evangelismo urbano, você alcançando as casas, as famílias, conversando com cada uma, você vai descobrindo a realidade de cada família, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, a condição social, psicológica. Quando você descobre tudo isso, você montando um projeto, aos poucos você se aproxima dessa comunidade e com essa aproximação a questão da pregação do evangelho ela facilita, porque você não está apenas pregando o evangelho para desconhecido,
Quando você leva a igreja ao evangelismo urbano, você leva a igreja para dentro das casas para conhecer o povo. Então, a questão do evangelismo urbano é isso, é ganhar almas, mas além disso, aproximar a igreja do povo. A igreja está indo para o povo e não esperando o povo vir para a igreja, porque seria o contraste, porque Cristo disse, ide e pregai. Pastor, o senhor falou sobre a evangelização urbana, que é algo muito importante hoje. Muito importante porque a evangelização urbana, como o senhor disse, ela é diferencial. Ela é um ato diferente de qualquer outra evangelização. Mas o senhor hoje é pastor-presidente de uma das igrejas de maior porte aqui no Alto Pindaré, e pela quantidade de membros, vamos dizer assim, poderia ficar sossegado, tranquilo, porque a igreja já é um grande porte, são 28 congregações dentro da nossa cidade. E eu queria que o senhor falasse sobre este aspecto, o porquê do não incômodo, melhor dizendo, do acômodo seu. Por que o senhor incentiva, não só incentiva, mas também o senhor vai, juntamente com o povo, sobre esse aspecto. Por ter uma igreja de grande porte, deveria ficar simplesmente já quieto. Irmão, antes, em primeiro lugar, é porque pregar o evangelho é uma obrigação. Paulo fala disto, né? É um mandamento de Cristo. Em segundo lugar, nenhum pastor pode considerar que existe igreja grande, porque grande mesmo é o céu. João diz que a Nova Jerusalém ela tem 2.000 quilômetros de largura, 2.000 quilômetros de altura e 2.000 quilômetros de comprimento. Então lá cabe muita gente. Então o céu é grande, o céu tem que ser povoado. E às vezes você acha que sua igreja é grande, que tem muito crente. Eu costumo pedir para os irmãos sair nos bares, sair na feira, sair no centro comercial, procurando a quem eles podem dar a paz do Senhor. Dizem que o pastor Estevão usava muito essa frase, né? Irmão, saia no mercado e procure quem você pode dar a paz do Senhor. Às vezes a gente se ilude com uma reunião com muitos crentes, mas você esquece que lá fora tem milhares, tem centenas, milhares e centenas de milhares que ainda não ouviram o evangelho, ainda numa conversa franca. Ouvir um grito, receber um folheto é uma coisa, ouvir o evangelho é outra coisa. Então a igreja nunca vai ser grande. Em terceiro lugar, eu preciso entender que minha geração vai passar. Se eu não me preocupar em evangelizar a minha geração, amanhã a igreja pode estar de portas fechadas, como já aconteceu em vários países da Europa. Igrejas que foram centros evangélicos, que foram igrejas de grandes portes, hoje os templos foram alugados para cinema, para outros eventos, viraram até restaurantes, porque a geração do presente não se preocupou em evangelizar. Então a minha preocupação é essa, é evangelizar hoje, para amanhã a gente continuar com uma igreja grande. Muito bem, meu pastor. Hoje, dia 12, particularmente essa data, a juventude, o UMADEB, está nas ruas evangelizando juntamente com os coordenadores da UMADEB. E também com o auxílio da juventude e da Assembleia de Deus ali em Faísa, pastoreada pelo pastor Carneiro. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse aspecto, da juventude ir para a rua. Porque a gente se prende muito, né, vamos dizer assim, a um apreço muito grande dentro da igreja. Mas o senhor incentiva a mocidade para a rua. Eu queria que o senhor falasse do seu projeto, que é dos missionários que fizeram o projeto Promif, Missões de Férias, estarem todos os sábados nas congregações evangelizando. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. Irmão Anderson, em primeiro lugar, o meu projeto, o meu sentimento com questão de jovem, alguns pastores, alguns líderes, eles acham que lazer é o suficiente, que o jovem tem que ter algo mais atrativo para permanecer na igreja. Eu aprendi diferente. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, minha mãe não era crente, meus pais não eram crentes, meus irmãos não eram crentes. E o que me segurou na igreja foi exatamente me envolver no evangelismo. Meu primeiro trabalho que eu me envolvi em igreja foi a evangelização, né? Então, eu tenho provas concretas e tenho histórias registradas sobre esses assuntos. Quando você envia o jovem para as ruas, ele vai ver, primeiro, a realidade do povo. Segundo, a importância dele pregar o evangelho. Terceiro, ele vai se sentir importante, porque ele sabe que ele está resgatando vidas para Deus. Então, quando ele se envolve nesse projeto evangelístico, nesse treinamento de evangelização, ele vai se sentir atraído. Ele vai se sentir atraído pelas almas, pelo que está lá fora no mundo. E ele vai se sentir responsável como aquele que pode fazer alguma coisa.
Então, quando eu peço para os jovens ir para as ruas, quando eu vou para as ruas com ele, levar o evangelho, eu estou simplesmente dizendo para ele: nós estamos cumprindo a nossa obrigação na obra da evangelização. A melhor forma de segurar jovem em igreja é envolvê-los no reino, é envolvê-los na obra e especificamente na obra da evangelização. Se todos os líderes se voltar para esse assunto e não apenas mandar, mas estar junto com eles, evangelizando com eles, treinando eles, incentivando eles, porque esses jovens amanhã vão ser casados, vão ser pai, vão ser mãe, vão ter família, vão para a faculdade. Então esse povo precisa estar preparado para onde eles chegarem, em qualquer situação, ele já ter passado pela experiência de ganhar a alma, porque Jesus disse que a alma não tem preço, o dinheiro do mundo inteiro não pode comprar uma alma. Então esse é o sentimento que nós temos que colocar na mente de cada jovem. Muito bem, meu pastor, a gente já falou sobre uns assuntos aqui, mas eu queria focar um assunto muito importante. Eu queria até que o senhor falasse mais com apreço sobre este assunto, relacionado ao ministério pastoral. Porque hoje, eu queria que o senhor falasse hoje, em pleno século XXI, qual deve ser a real visão do ministério pastoral. Haja vista hoje alguns, eu vou falar assim, ter a visão de que pastor só precisa estar dentro de quatro paredes, vamos dizer assim, dentro de gabinete, ministério de gabinete. Mas eu queria que o senhor falasse aqui o verdadeiro motivo, o real motivo principal do ministério pastoral. Qual é esse aspecto? Fale sobre esse contexto. Irmão Anderson, em primeiro lugar, a visão de um verdadeiro pastor está no Salmo 23. O Salmo 23 é a voz de uma ovelha sincera. Ali é os aspectos de um pastor verdadeiro. Apesar do salmista estar dizendo para o sumo pastor, para o nosso Deus, para Cristo, mas ali é um retrato de uma ovelha sincera. Então o pastor ele cuida, ele alimenta, ele protege e ele guia. Então, na minha opinião, como pastor, você não pode ficar só num gabinete. É claro que tem que existir os momentos de estudos, momento de oração, momento de atendimento. O pastor às vezes tem que atender o irmão. Mas o pastor, ele precisa estar perto do povo. Quando o pastor está perto do povo, incentivando o povo, junto com o povo, ele gera discípulo. Ele incentiva os outros. Se eu saio como jovens para evangelizar, se eu estou no meio desses jovens, eles vão se inspirar em mim para ser um pastor no futuro, para ser um obreiro. Eles não vão entender que o pastor está só mandando eles irem. O pastor está junto com eles. Então, a minha filosofia é que o pastor se junte com o povo. Cristo estava no meio da multidão. A multidão seguia Cristo. Cristo as ensinava. Cristo tinha seus momentos particulares com Deus. Quando ele subia para os montes para estar orando. Teve um momento que ele foi em velórios, que ele foi em casamento, que ele foi em aniversário. Claro que o pastor tem que estar alinhado nas situações adversas. Mas o papel principal do pastor é estar perto das ovelhas, é cuidar do rebanho e incentivá-las, porque é aquilo que eu falei agora há pouco sobre missão urbana. Eu preciso entender uma coisa, eu tenho que estar preocupado com a minha geração, porque a geração passada fez a história deles, já tem a história deles. Então eu tenho que me preocupar com a minha geração e com a geração futura. E como é que eu vou me preocupar com a geração futura? Estar fazendo o meu trabalho na geração presente. Porque se eu me preocupar em cumprir o meu ministério e levar esse ministério à frente, eu vou estar incentivando amanhã os nossos filhos, os nossos netos a continuar o ministério da obra do Senhor aqui na terra até que Cristo volte. Então o meu papel é esse, é me juntar com o povo e incentivar todos os pastores. Nenhum pastor vai ter sucesso se ele não for o pastor que se junte com o povo. Muito bem, pessoal. E para a gente terminar, para a gente encerrar, eu queria lhe fazer uma pergunta aqui. Em sua visão, qual a diferença de pastor para missionário? E, irmão Anderson, na verdade, Paulo ele descreve sobre acerca dos dons ministeriais, né? Tem um pastor missionário, tem um pastor que é evangelista, né? Mas o missionário é aquele que está indo direto, é o que enfrenta as dificuldades maiores quando se vai abrir trabalhos em campos. O pastor, muitas vezes, já passou por isso. Então ele está numa linha de frente agora de maior porte, de maior responsabilidade. Isso não impede dele continuar sendo missionário. Mas, por exemplo, nós estamos numa igreja com um número razoável de membros. Temos condições suficientes para trabalhar nessa igreja. Se eu sair hoje da igreja para ir para o campo missionário, eu já vou dar prejuízo em outros aspectos. Então, quando eu faço o meu trabalho de pastor, incentivo os missionários a estar fazendo a sua obra, eu estou também separando as coisas ao mesmo tempo. Então, o missionário,
ele também está no campo de treinamento. Amanhã o missionário pode ser um pastor. Ele vai entender a realidade da obra, ele vai entender a dificuldade da obra. Mas no aspecto geral, espiritual, o pastor continua sendo pastor e continua sendo missionário. Se separar, se ele achar que o missionário é menor do que ele, se ele achar que o missionário tem que ir, ele não, eu acredito que ele não tem chamada, que ele não entendeu o que é ministério. Porque, na verdade, não dá para separar pastoreio e obra missionária. Muito bem. Nós queremos agradecer a sua atenção aqui, pastor, por essa entrevista. Que o Senhor continue abençoando você que nos assiste. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, Semadeb em Foco, se inscreva. Deus tem bênção para a sua vida. E para o quadro Biografia Missionária, trouxemos o estreante Anderson Silva, que vai relatar com muita propriedade a história de John Bunyan. Este que é o autor do livro O Peregrino, um best-seller mundial, e o seu legado em missões. O seu prestígio missionário, a bem da obra de Deus, é de arrebatar o fôlego, e você pode acompanhar que Deus vai falar com você por meio desta biografia. Vale mais um coração sem palavras do que palavras sem um coração. É com esta frase que eu trago a você um pouco da biografia do grande homem de Deus, John Bunyan. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Anderson Silva e seja muito bem-vindo a mais uma biografia missionária. John Bunyan nasceu em um período muito difícil. Foi um dos períodos da monarquia. Período este em que o movimento puritano estava sendo ameaçado. Logo com a morte da Elizabeth I, no ano de 1603, ela entrega, ou melhor dizendo, o sucessor de Elizabeth, se torna Tiago I, a quem era contra o movimento puritano. Com o passar do tempo, quem entra no governo ou no poder é o rei Carlos I, a quem faz ali uma perseguição gigantesca ao movimento puritano. É nesse contexto histórico que nasce, então, o grande homem de Deus, poeta, escritor e missionário John Bunyan. John Bunyan nasceu no ano de 1628, exatamente no dia 30 de novembro do ano citado. John Bunyan nasce em meio a uma família pobre, que não tem tanto recurso para poder o mesmo ter uma formação adequada para a sua vida. John Bunyan, com muita dificuldade, aprende ainda a ler e a escrever. John Bunyan, filho de um latoeiro, Thomas Bunyan, o mesmo, não tinha recursos para dar ao seu filho um estudo mais adequado. Mas com o passar do tempo, John Bunyan aprende a ler e a escrever. John Bunyan cresce dentro de um percurso de vida totalmente diferente e não religioso. Pois com o passar do tempo, antes da Guerra Civil, na Inglaterra, sofreu ali, aquele período, uma ditadura muito gigantesca, em que o governo retirou daquele ambiente todo o movimento puritano, onde os pastores tiveram que sair das suas igrejas, recusando totalmente ali o seu chamado, e naquele instante, naquele movimento, John Bunyan cresce com todo este contexto. Até que, um tempo, John Bunyan não tendo mais recursos, e o seu pai não tendo mais recursos de como ajudá-lo, John Bunyan abandona os seus estudos.
e vai trabalhar com o pai na oficina de latoeiro, oficina esta, consertando panelas. Com o passar do tempo, Giovanni se casa com uma moça muito bonita e que observava os estatutos divinos. É aí que entra no coração de Giovanni o chamado do Evangelho. O porquê não falar, o que entra dentro do contexto da alma, uma alegria que Giovanni não tinha antes. É dele o autor, melhor dizendo, é ele o autor da frase: vale mais um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Até que em uma tarde, Giovanni, ele andando por uma praça, houve duas senhoras conversando acerca do novo nascimento. E é ali que Deus resolve ter um encontro com Giovanni. Giovanni se torna um grande homem de Deus. E com sua esposa tem 4 filhos. E uma delas nasce com uma deficiência visual chamada de Mary. Mary tinha vários desafios. Desafios estes que precisava dos cuidados do pai e também dos cuidados da mãe. Sua mãe falece. Voltando então com o passar do tempo, Giovanni casando-se novamente com Elizabeth Bunyan. Giovanni tem 4 filhos e uma de suas filhas, chamada de Mary, nasce com uma deficiência visual. É difícil para Bunyan. Todavia, John, ele não deixa tudo isso apagar o seu chamado. E o mesmo começa a pregar a palavra, o Evangelho, com entusiasmo, com força e com vigor. Todavia, o governo, ainda ameaçando os puritanos, pois aqueles que não eram de acordo ao movimento do governo, do movimento do Estado, deveriam abandonar a pregação do Evangelho. Giovanni, por sua vez, não deixa a chama do Evangelho que nasceu em seu coração se apagar. E mais uma vez, lá estava Giovanni, pregando o Evangelho. O Estado lhe ameaça a ponto de Giovanni ser encarcerado, preso, e pega 12 anos de prisão. E é aí que a história de John muda totalmente. Alguns pensaram que tinham calado a voz do grande homem de Deus. O que eles não sabiam é que dentro daquele cárcere, Giovanni um dia resolveu dizer: eu não conhecia o Cristo que hoje eu conheço. E tudo isso serviu para mim, dizia ele, como uma forma especial de conhecer Jesus mais de perto. Em uma certa vez, o imperador perguntou a John Owen, que era ele um grande teólogo da época, e ele ousou a dizer: Senhor Owen, permita-lhe fazer uma pergunta. Sim, majestade, disse ele. Por que as pessoas param para ouvir Giovanni? Por que as pessoas param para ouvir um latoeiro? E John Owen olha para o rei e disse: permita-me, majestade, mas queria eu ter a mesma eloquência que tem Giovanni. Gostaria eu de ter a mesma convicção e a alegria que aquele homem tem de pregar o Evangelho. Pois a história conta que as mensagens de John trazia mais de 2.000 pessoas para lhe ouvirem. As pessoas chegavam cedo na igreja
mas infelizmente não dava conta de adentrar pela multidão que estava ali. E elas voltavam para casa mesmo ouvindo John do lado de fora. Mas John agora está no cárcere. E uma coisa ele diz: o que mais me dói é de saber que eu estou aqui e os meus 4 filhos estão em casa com minha esposa. E ele vai mais longe e diz: é como se estivesse arrancando a carne dos meus ossos, querendo trazer ali o que estava sentindo naquele momento. John Bunyan, por sua vez, um grande homem de Deus, nunca deixou de buscar a presença de Deus, mesmo estando encarcerado. E houve uma certa vez em que o Estado desejou ou entregou para John algo para ele decidir. E alguém pergunta: John, se porventura soltaram você, não deixará mais de pregar o Evangelho? E John olha para aquele que lhe pergunta e diz: se me soltarem hoje, amanhã eu estarei pregando o Evangelho. Pois John tinha convicção do seu chamado e tinha convicção do que ele era. John diz em um dos seus livros que o cárcere serviu para ele, para que a chama do Evangelho a cada dia mais aumentasse em sua vida. E é ali, dentro do cárcere, que John escreve um dos mais belos livros que a sociedade já viu: O Peregrino. É ali que John escreve a história de um cristão, em que, através de um sonho relatado, ou melhor dizendo, sonhado por ele, ele começa a escrever a história desse cristão de uma trajetória terrena para o céu. Este livro, por sua vez, se torna tão famoso, mas tão famoso, que ganha repercussão mundial. O livro hoje, já traduzido em mais de 200 línguas, traz a convicção e a alegria para aqueles que leram o livro, e traz mais e mais convicção da chama do Evangelho dentro do seu coração. John Bunyan, por sua vez, dentro daquele cárcere, falava: como está minha filha amada, aquela que era deficiente visual. John sabia que ele era responsável para cuidar dos seus filhos. E é lá de dentro da prisão que John sustenta a sua família, fabricando ali cadarços para sandálias. E é dali que ele tira o pão para a sua casa. Até que John consegue ter uma amizade com o carcereiro, e o carcereiro, de vez por outra, deixava John ir à sua casa e retornar novamente para o cárcere. Até que um dia, um certo moço viu John Bunyan sair de dentro daquele cárcere e ir para a sua casa, e resolve fazer uma denúncia ao Estado. E uma certa feita, John sai do cárcere um pouco mais cedo, para passar um pouco mais de tempo com sua família. Ele se despede do carcereiro e diz: eu vou em casa e retornarei. E o carcereiro diz: sim, John, tudo bem. John vai para casa. Todavia, com poucos minutos que John ali estava, uma dor de cabeça faz com que John retorne para o cárcere mais cedo. Não sabia ele que o Estado tinha enviado uma fiscalização
para saber como estavam os presos ali. Até que chega a fiscalização e pergunta ao carcereiro: os presos estão todos aí? O carcereiro diz: sim, estão todos. E John está aí? E o carcereiro diz: sim. E lá vai a fiscalização observar se John está no cárcere, e lá estava John deitado. O carcereiro volta para casa, não sabia ele que ali tinha sido a intervenção divina. E logo após que John se levanta, lá estava o carcereiro falando para ele: você pode sair quando quiser, pois sabestes o horário de voltar muito mais do que eu. John foi um dos principais colaboradores da Igreja Batista, falando a respeito da fé. Em sua última mensagem, pregada em julho de 1688, utilizando o texto bíblico de João capítulo de número 1 e o versículo de número 13. Em suas últimas palavras, John reflete dizendo: vivam como filhos, para que vejam o vosso Pai de perto. John morre no dia 31 de agosto de 1688. Um mês depois de ter pregado esta mensagem. Através de uma viagem, depois de uma forte chuva, John montado a cavalo, John Bunyan faleceu. Mas a sua história até hoje é contada através de seus livros. O homem e John, por sua vez, um grande homem de Deus, escreve dentro daquela prisão alguns livros que revolucionou a sua época. Talvez você leu várias vezes o livro Peregrino, mas não conhecia a história desse grande homem de Deus, John Bunyan, o grande sonhador. Seja você também um grande homem de Deus, que apesar das dificuldades, faça sua história assim como John também fez. Que Deus em Cristo lhe abençoe e lhe proteja, em nome de Jesus. Amém. E como já é de costume encerrar o programa Semadeb em Foco com louvor, nós trouxemos também para cantar desta vez a cantora Paloma. Acompanhe o belíssimo louvor que ela apresenta para vocês. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo, eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido,
pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Você que esteve até o final com a gente, assistindo toda esta programação, eu quero orar por você. Quero interceder por sua vida e abençoar o seu lar em nome de Jesus. Ore comigo, por favor. Querido Deus, Senhor dos céus e da terra, nós estamos gratos por este dia que o Senhor nos permite viver. Senhor, abençoe este internauta que está conosco assistindo essa programação, que tem feito, meu Senhor, parte dessa história. Pedimos Tua bênção, Tua graça e Tua paz sobre a família, sobre o trabalho, sobre os projetos desta pessoa. Que haja paz na sua vida, que haja cura em seu corpo e que haja a presença de Deus todos os dias no seu viver. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa Semadeb em Foco, se Deus permitir.